Proposta da Lazio pelo Marcos Leonardo. Vamos falar um pouquinho mais no vídeo de hoje. Primeira vez por aqui, já se inscreve, já deixa o seu like, porque agora quem dá bola é o Muito Santos. Eu sou o Dan e sem mais delongas, bora pro vídeo. O Marcos Leonardo é um jogador que eu gosto muito, né? Eu particularmente defendo ele muito. Sou daquele time que fala que a bola não chega, né? Eu sei que tem muita gente que critica, que acha que ele é fraco. Eu sou do time que defende, né? Que acha que a bola não chega e, de fato, né, não chega, né? Tanto que os nossos números de finalizações na média aí do brasileiro, enfim, e contando todas, é baixa. Acho que o time joga, principalmente no ataque, muito espaçado e joga criando pouco para ele. Quando o time criava para ele conseguia fazer os gols, né? Tanto em 2020 quanto em 2021 e 2022 ele foi o nosso artilheiro aí. E aí 2023 teve uma queda, né? Uma queda que a gente tem que pontuar. Porém, eu atribuo muito à falta de produção do ataque. Mas mesmo com esses números que ele vem tendo desde o ano passado, chegou a seleção, né? Sub-20. E na seleção sub-20 ele se destacou. Ou seja, de fato o problema é o time do Santos, né? Se na seleção sub-20, que nem é tão forte assim, ele foi bem, né? Marcou 5 gols, né? Ainda teve participações em outros gols também. Sinal que o problema é o Santos, é a falta de criação. E mesmo com essa falta de criação, né? Ele ainda despertou interesses de clubes holandeses, de clubes portugueses e do futebol italiano. E aí chegou para o Santos, né? A Lazio acena, na verdade, né? O que diz a matéria do Lance, do Fábio Lázaro, que a Lazio acena com uma proposta de 18 milhões de euros, mantendo 15% dos direitos econômicos do Marcos Leonardo. A diretoria do Santos queria vender ele por entre 20 e 25. Eu acho que ele valeria até mais. Eu acho que até uns 30 milhões de euros ele valeria se fosse um time organizado, se o time criasse para que ele pudesse manter a média de gols que ele vinha tendo. Mas a gente tem que ser, né, realista. E com o time que está entrando em campo hoje, né, que vem fazendo essas campanhas, desvaloriza os nossos jogadores, né? Então, um jogador que, mesmo que tenha potencial como o Marcos Leonardo, ele é desvalorizado pelo restante do time. Ou seja, a média que a diretoria queria vender aí o Marcos Leonardo, né, de 20 a 25, é uma média, querendo ou não, aceitável. Mas a diretoria considerou vender, né, por esses 18 que a Lazio ofereceu. E mantendo os 15%, claro. E eu também acho uma boa proposta. Por quê? De cara você recebe 18 milhões de euros. Ótimo. E mantendo 15%, se o Marcos Leonardo se destaca na Lazio, né? Se ele mantém ali uma boa competitividade, bom número de gols e participação de gols, ele pode ser vendido. Um jogador brasileiro ali, sul-americano que pisa na Europa, ele já vale mais. Ou seja, a gente está falando aí de uma provável venda, assim, se ele for vendido, coisa de 50 milhões de euros no mínimo, 60, né, se ele se valorizar. E aí a gente faz uma conta básica aqui, né? 18 mais 15% de, por exemplo, uma proposta de 60, a gente está falando aí de 18 mais 9 milhões de euros, totalizando 27 milhões de euros. E aí chega perto do valor que eu acho que ele vale, né? E supera o valor que a diretoria estava querendo, né? De 20 a 25 milhões de euros. Mas eu acho que a diretoria tem que esperar, né? Ver qual proposta vai chegar, analisar qual que é a melhor. Se possível, escolher uma que mantenha, né, uma porcentagem de venda futura, uma manutenção de direitos econômicos, né? E o Santos pode até exigir isso, né? Já que a proposta da Lazio eles consideram boa, pode se chegar outra, né? Por exemplo, sei lá, uma de 20 milhões de euros de um clube inglês, que já foi o caso, né? Dele chamar a atenção dos clubes ingleses. Falar, ó, beleza, você vai pagar 20, mas mantém aqui esses 15. Ou chegar a proposta da Roma, grande rival da Lazio, né? Falar, ô Roma, você quer pagar 20? Tá, mas mantém 15 aqui, ou mantém 10. Já são valores que ajudam a complementar uma venda dele futuramente, né? Lembrando de novo que ele chamou a atenção de clubes italianos, de clubes holandeses, de clubes portugueses, de clubes ingleses, né? Eu acho que vai ter uma grande gama aí de propostas pelo Marcos Leonardo, né? Muito em função do que ele fez na seleção sub-20, né? A gente tem que ser realista também. No Santos, nessa temporada, como não tem sido boa, ele acabou se destacando pouco e ainda assim, se eu salvo engano muito grande, ele ainda é o artilheiro do time no ano, né? Acho que o Mendonça acabou deve ter empatado aí com o gol que fez agora contra o Flamengo. Mas o Marcos Leonardo
vem sendo um dos destaques, mesmo nessa fase ruim do Santos e dele mesmo, né? Ontem, por exemplo, ele fez uma partida até abaixo, né? Foi talvez a pior partida que ele fez com a camisa do Santos, que ele errou absolutamente tudo. Mas eu acho que isso não vai impedir uma venda. Acho que o Santos tem argumentos para pedir mais, né? Mas assim, mesmo que não chegue mais do que isso, eu acho que essa proposta da Lazio é a ideal. A gente espera aí que o Marcos Leonardo aceite ir para a Lazio, né? A gente sabe que o Marcos Leonardo tem uma condição de escolher um clube até maior do que a Lazio, né? Mas a gente tem que pensar no Santos também, né? E se essa for a melhor proposta, que o Santos aceite, que o Rueda aceite e que o Marcos Leonardo aceite e veja a Lazio como um clube para se projetar para outro maior futuramente, né? 1 ou 2 anos que ele faça aí na Lazio já pode catapultá-lo para um clube maior, né? Se ele tiver como, por exemplo, o Richarlison, né? O Richarlison saiu do Fluminense, foi pro Watford, do Watford ele foi pro Everton, e do Everton ele chegou no Tottenham. O Marcos Leonardo pode fazer um caminho parecido, ele não precisa necessariamente ir direto para um time grande. Até porque um cara que saiu do Santos e foi para um time grande também, que foi o Gabriel Barbosa, não se deu muito bem diretamente, né? Então acho que esse salto na Lazio pode ser muito importante para o Marcos Leonardo adquirir experiência, adquirir maturidade europeia, né? Adquirir aquela função tática na Europa, né? Que os técnicos europeus gostam. Vai ter com certeza um time que crie muito para ele lá, né? Com certeza vai ser um time que vai não jogar em função, que aí já é demais, mas com certeza vai dar munição para que o Marcos Leonardo seja um artilheiro e aí chame a atenção e aí seja vendido, vá para um clube maior e ajude o Santos a lucrar cada vez mais nesses 15%. Eu falei de 60 milhões de euros e assim, é um valor até baixo, né? As transações entre os próprios clubes europeus costumam render bem mais do que 60 milhões de euros, mas coloquei como um valor base que ajudaria bastante o Santos e complementaria essa venda, totalizando aí 27. Lembrando, só um exemplo, pode ser mais e pode ser menos também, né? Enfim, a gente não sabe. Vamos aguardar primeiro as propostas que chegarem, depois a gente analisar melhor, depois ver se ele vai se destacar e ser vendido na Europa. Só para completar o vídeo, né? O Marcos Leonardo, com a última partida, fez 144 jogos pelo Santos, né? 42 gols, 8 assistências, né? Uma média de a cada 3 jogos, um gol, mais ou menos, aí uns 3,5 jogos, ele marca um gol, 8 assistências, né? Como eu falei, além de participação em gols, né? Por exemplo, ele participou desse gol do Mendonça contra o Flamengo, né? Ele tem outras participações assim nesse estilo. É um centroavante que vai sim dar caldo na Europa, vai sim ser um bom jogador. Eu tenho certeza disso, né? E vale lembrar que ele também fez gols importantes na Libertadores, né? Na Libertadores de 2020 ele chegou a marcar alguns gols, no Campeonato Brasileiro também, Copa do Brasil, enfim. É um cara que com certeza vai seguir marcando gols lá na Europa também. O que você acha da venda do Marcos Leonardo? Você esperaria? Você aceitaria já essa proposta da Lazio? O que você pensa sobre o futuro do Marcos Leonardo? Escreve aqui embaixo. Tamo junto, cientista. É nóis.